Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um evangelho, encerrando, na verdade, a nossa semana de evangelho diário. Estamos aqui com essa grande obra, que é uma obra, meus irmãos, que só traz ensinamento para a nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos, que todos estejamos aqui com o coração em Jesus, com o pensamento elevado até a Deus nosso Pai e com o terreno da nossa alma aberto para as palavras do Evangelho de hoje. Meus amados irmãos, vamos convidar ao Cristo para Ele estar presente aqui, pacificando o nosso coração, tranquilizando a todos nós e que Jesus possa estar ali dentro da nossa alma. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui dando continuidade à história aqui do capítulo 7 do livro Boa Nova. Ontem lá na história, Tadeu, ele levou um ensinamento de Jesus que, meus irmãos, era um ensinamento que a gente também precisa, não é verdade? Um ensinamento sobre querer impor ao outro as coisas, a mudança. Mas cada um de nós tem seu tempo, sabe? Querer impor ao outro as nossas decisões, fazer igual a gente, mas isso só mostra orgulho da nossa parte, egoísmo. Onde está a nossa humildade de entender que cada um de nós tem o seu direito de escolha, não é mesmo? Cada um de nós tem as suas prioridades na vida. E às vezes o que é prioridade para mim não é prioridade para o outro. Então, meus irmãos, Jesus, ele ali fala com Tadeu, mas fala com todos nós também. Só que o que acontece? O nosso querido apóstolo Tadeu, que reflete tanto a gente, sabe? Eu acho que os apóstolos, a gente vai passar aqui por todos eles aqui na história, a gente vai começar a perceber que a gente tem um pouco deles também, das fraquezas deles, das dúvidas. Pois é. E a gente está vendo como a gente se assemelha ainda a Tadeu, não é verdade? Então Tadeu, ele ainda estava inconformado. Inconformado assim, com essa maldade toda que existe, né? Como que Deus permite tanta maldade, tanta crueldade? E Jesus dizendo que todos somos irmãos, então ele questiona o Cristo, como assim? Nós somos irmãos desses espíritos maus? Nós somos irmãos das pessoas que fazem maldade? Como assim? Eu acho que Tadeu ele não estava aceitando, meus irmãos, que todos somos irmãos sem distinção. Ele estava inconformado. Como que ele iria, por exemplo, chamar de irmão alguém que faz uma atrocidade, uma maldade? E o Cristo, muito sabiamente, vai responder a Tadeu. E eu acho que, como eu disse, que a gente já se assemelha a Tadeu, porque em muitos casos a gente também age um pouco assim. Às vezes a gente vê um ato, uma crueldade, uma maldade, e a gente fica inconformado com aquilo, dizendo, nossa, mas como que pode Deus permitir isso acontecer? Como que pode uma pessoa ser tão maldosa? Como que pode alguém ser tão cruel? E a gente fala num tom julgando o comportamento do outro, nos colocando às vezes até, como que eu sou melhor, o outro ainda faz isso, o outro ainda age desse jeito. Então o Cristo, ele diz que toda a criação é de Deus. Não tem isso de, só os bons são filhos de Deus. Se fosse assim, meus irmãos, Deus não tem eleitos, Deus não tem favoritos, Deus não tem os escolhidos, não. Para Deus, todos somos seus filhos, amados. Jesus diz, toda a criação é de Deus. Toda. E o Cristo coloca,
Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. E acaso você poderia duvidar disso, Tadeu? Olha só que interessante, porque isso que Jesus firma aqui é importante para a gente. Quem pratica o mal hoje não vai praticar o mal para sempre. Aquela pessoa que gosta de mentir, aquela pessoa que gosta de enganar, aquela pessoa que gosta de causar discórdia, aquela pessoa que causa tormentos dentro de famílias, aquela pessoa que faz maldade mesmo. Às vezes, infelizmente, ainda temos irmãos que agem pelo sabor da maldade, para ver o outro sofrer. E Jesus diz que, olha, eles não serão sempre assim. Não serão. Um dia irão vestir a túnica da redenção ao bem. A hora deles vai chegar. Eu gosto muito daquele momento do Cristo que ele está no Calvário e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tamanha a maldade que a gente comete. E eu acho que todas essas pessoas são nossos irmãos que gostam de fazer o mal, passar o outro para trás, enganar, trair, mentir, e tantas outras coisas que machucam o próximo, não sabem ainda o que fazem. E nós não podemos nos colocar como melhores, jamais, porque a gente também erra, a gente também falha. A gente também comete situações e faz coisas que também pode magoar o outro. Então, olha só que interessante, porque hoje nós estamos aqui, nesse momento do Evangelho, partilhando esse momento aqui. Mas e há 10 anos atrás, onde a gente estava? O que a gente estava fazendo? E na existência passada? A gente estava praticando mal também. E a gente não mudou? Diferente de 10 anos atrás, eu acredito que hoje estamos bem mudados, não é mesmo? Não mudamos? Então, todas essas pessoas que hoje praticam mal, que gostam disso, como diz Jesus, um dia vestirão a túnica da redenção ao bem. Todos mudam. É só olhar para a nossa própria vida. Cada um olhando para a sua própria vida já vai perceber, nossa, olha o que eu fazia há 10 anos atrás. Olha o que as ideias que eu tinha, as escolhas. E olha como estamos hoje. Mudamos. E Jesus coloca aqui para Tadeu: o discípulo do evangelho não combate o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. E isso é importante a gente colocar. A gente não tem que combater o outro pela maldade. A gente tem que combater a maldade, não a pessoa. Por exemplo, se alguém comete um ato de crueldade, a gente não pode agir com crueldade para com essa pessoa também. Mas a gente tem que pensar que se ela está agindo com crueldade ou se ela fez um ato de maldade, o coração dela ainda não despertou para o bem. Então é o irmão que ainda está na ignorância moral. É o irmão que ainda não abriu os olhos para toda a bondade que existe e toda a possibilidade de redenção. Então a gente não combate as pessoas, a gente combate o mal. Porque as pessoas mudam. Um dia alguém comete o mal, no outro dia a pessoa pode estar fazendo bem. A vida é assim. Então Jesus ele tenta transmitir isso para Tadeu, para ele mudar esse olhar dele achar que se alguém é mal, ela vai ser mal o resto da vida. E se alguém errou, por exemplo, se a pessoa traiu, vai trair o resto da vida. Se a pessoa enganou, vai enganar o resto da vida. Se mente, vai mentir para sempre. E as coisas não são assim. Às vezes erra hoje, aprende com o erro e muda. Nós não somos definidos pelos nossos erros. Se a gente cometeu uma maldade, um equívoco, e se arrependeu verdadeiramente, a gente pode mudar. Não quer dizer que a gente vai ser aquilo para sempre.
Todos podemos mudar. Então Jesus estava tentando firmar isso na mente de Tadeu, para ele não ficar olhando para as pessoas e definindo elas pelos erros que elas cometeram. Para Tadeu não ficar definindo as pessoas pela maldade, para não acontecer isso. Então, Jesus, ele conversa muito, mas muito com Tadeu, dizendo assim: olha, Tadeu, Deus não obriga ninguém à mudança. Deus compreende o tempo de cada um para mudar. Então, como se diz, quem somos nós para poder obrigar o outro a mudar? Então, Jesus tenta trazer a atenção de Tadeu para ele modificar a própria vida, para ele focar no seu aperfeiçoamento. Porque através da mudança dele, ele iria inspirar outras pessoas a também mudarem. E a gente também pode fazer isso, meus irmãos. Todos nós podemos fazer isso. Então, quando Tadeu ouve tudo isso, Jesus diz claramente para ele que todo adversário, toda pessoa que faz o mal, é uma pessoa necessitada, é uma pessoa doente na alma e necessitada de ajuda, não de julgamento, de exclusão, nada disso. Quem faz o mal é uma pessoa necessitada de ajuda, que está enferma na alma. Porque ninguém em sã consciência no bem faz o mal. Então Jesus deixa isso claro para Tadeu. E o Cristo coloca para ele todos esses ensinamentos de humildade perante o outro. Então Tadeu, ouvindo tudo isso, ele pergunta assim para Jesus: Mestre, entendi tudo que o Senhor falou. Mas então, como que eu vou começar a combater esses espíritos maus? Já entendi que são nossos irmãos, já entendi que eles podem mudar, que todos nós mudamos, que hoje a gente faz uma coisa errada, a gente aprende, muda para o bem. Mas então, como que a gente combate tanta maldade? Como que a gente combate esses espíritos? Agora falando de espírito. Como a gente combate esses espíritos maus? E na segunda-feira nós descobriremos o que Jesus vai dizer. Como que a gente combate os espíritos maldosos? Meus amados irmãos, encerramos mais uma semana de Evangelho, encerramos aqui mais um dia. Na segunda-feira, com a bênção de Deus, nos encontraremos para mais um momento do nosso Evangelho, para dar continuidade nessa história. Lembrando que amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos reflexões com o Emmanuel, com o André, com a Duda, e no domingo nós também temos aqui uma palestra realizada pela nossa irmã Águida, pela nossa irmã Joelma, da nossa Casa Espírita. No domingo, às 7h30 da manhã, também terá a palestra delas. E na segunda-feira, a gente retorna com essa história, com o Evangelho Diário. Eu agradeço a todos por este momento, um grande abraço fraterno, um excelente final de semana, com a paz de Jesus. Lembremos que este é um momento, um encontro, uma partilha da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Um grande abraço, meus irmãos, fiquemos com Deus.